Quando o tema da tributação das criptomoedas é suscitado, o assunto mais comentado normalmente é imposto de renda. Mas a questão tributária não se exaure a esse imposto e a reflexão que eu proponho hoje é justamente envolvendo outro imposto muito significativo do nosso sistema tributário, que é o ICMS. Mas antes da gente comentar o imposto, vamos comentar um pouquinho a respeito dessa categoria obscura que são as criptomoedas, porque quando a gente pretende falar da tributação de qualquer coisa, de primeira necessidade é analisar a qualificação jurídica dessa coisa ou a sua natureza jurídica. Então, criptomoeda, criptoativo, moeda virtual, que confusão é essa? São termos intercambiáveis? Então, existe um gênero chamado de moedas digitais, que são um meio de troca ou de pagamento, que tem essa formatação digital. A unidade de medida é que direciona para a espécie de moeda digital que a gente está falando a respeito. Se a unidade de medida for a própria moeda fiduciária, que é o real ou o dólar, normalmente dólar, a gente está falando de moedas eletrônicas, que são uma representação virtual e intangível da própria moeda fiduciária. Por outro lado, se essa moeda digital tiver uma unidade de medida própria, então ela, do ponto de vista técnico, econômico ou jurídico, sequer moeda é. Trata-se sim de um ativo virtual, utilizado como meio de troca. Criptomoeda é um nome fantasia. Não é o nome mais adequado do mundo do ponto de vista técnico. Criptoativo é uma designação mais adequada, mais precisa com a natureza jurídica da coisa. Então percebam, criptoativo é uma subespécie de moeda virtual. E o que o particulariza é principalmente, como o próprio nome denuncia, a utilização da criptografia para fins de controle e validação das operações. Existem outras particularidades, mas para os nossos fins, que é avaliar a tributabilidade, vale reduzir as características relevantes para as seguintes. Em primeiro lugar, por ser um meio de troca, o criptoativo é um signo presuntivo de riqueza. Ele manifesta a capacidade econômica e, consequentemente, capacidade contributiva. E segundo, por conta da sua virtualidade e da unidade de medida própria, ele é um bem intangível. Partindo para o ICMS, cuja disciplina constitucional não prevê apenas uma hipótese de incidência, senão algumas. E a propósito desse nosso tema, as duas hipóteses de incidência do ICMS que nos são importantes são o ICMS na circulação de bens no mercado interno e o ICMS na importação de bens. No primeiro cenário, somente há incidência de ICMS na circulação de mercadorias no mercado interno. No segundo cenário, na importação, o ICMS pode incidir sobre bens, que é uma categoria mais ampla que mera mercadoria. E a aquisição de criptoativos, como é que fica? Pois então, no mercado interno, isso só ensejaria a tributação via ICMS se o criptoativo fosse qualificável como mercadoria. Essa possibilidade já foi ventilada, tem alguns que dizem que trata-se de uma compra e venda de quaisquer bens digitais, coisa que tem previsão em convênio do Confaz. Você também pode encontrar o argumento de que, como não se trata de moeda fiduciária, o criptoativo seria equiparável às moedas não circulantes, como aquelas moedas antigas, de valor histórico, colecionáveis. Esse é um raciocínio exótico, com todo o respeito acadêmico a quem assim pensa. Não faz sentido, porque o ponto-chave da questão é o caráter mercantil, a característica da mercância que não parece estar presente na aquisição de criptoativos. Embora eles sejam utilizados frequentemente para fins especulativos, o propósito essencial de um criptoativo é servir de meio de troca ou de pagamento na aquisição de bens e serviços na internet. Eles oferecem um instrumento para o adquirente. Não se trata de um bem de consumo final. Ou seja, no mercado interno, o ICMS não tem lastro normativo para onerar esse tipo de operação. Agora, na importação, a controvérsia esquenta. Isso porque a Constituição autoriza a tributação via ICMS da importação de bens em geral. E bem, em geral, um criptoativo é. Aqui o problema tem uma formulação diferente. Ainda que o criptoativo seja um bem, será que esse bem é passível de importação? Quando você adquire um criptoativo, você realiza essa operação chamada de importação? E mais, quando você adquire o criptoativo, você satisfaz o critério espacial da hipótese de incidência do ICMS na importação? Isso porque a intangibilidade do criptoativo nos leva à conclusão de que ele não tem localização física, que é um conceito da economia pregressa, da economia
física. E a importação contempla essa noção de localização, porque ela presume o trânsito do bem importado entre duas localizações. Ainda que do Brasil você adquira criptoativos de uma exchange estrangeira, o seu criptoativo não se moveu, ele não tem trânsito. E isso fica mais evidente ainda quando você pensa que a Lei Candir fala mais do que apenas em importação. Ela fala em entrada do bem no país. E criptoativo entra em algum lugar? Como regra, não. Como regra, porque tem exceção, ao adquirir criptoativos você pode fazê-lo via Cold Wallet, que é aquele dispositivo móvel que parece um token ou um pendrive que armazena uma carteira offline. Coisa que é até bem interessante para fins de segurança dos ativos. Mas como tem um suporte físico envolvido, ele sim consegue transitar. E por conta disso, ele sim consegue aperfeiçoar a hipótese de incidência do ICMS na importação. Mas alertem-se, esse é um tema ainda espinhoso. Muitos entendem que basta a presunção do trânsito para satisfazer o termo importação, ou seja, se eu do Brasil adquiro uma carteira de uma exchange lá fora, as nossas localizações físicas, minha como adquirente aqui no Brasil e da exchange lá fora, seriam suficientes para dar por feita a importação. E a minha localização física aqui no Brasil seria capaz de identificar a sujeição ativa. Mas digamos que você rejeite esse raciocínio e ache que não pode incidir o ICMS importação. Eu ainda pergunto, e se os termos da Lei Candir fossem alterados para albergar essa possibilidade? Poderia assim fazer? Ou violaria a Constituição? Violaria o conceito constitucional de importação? Enfim, tema espinhoso. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se pode tributar via ICMS importação a aquisição de criptoativos. E não podendo, se isso é uma questão de lei complementar ou de norma de competência.